Agora a gente vai dar continuidade à nossa série de aulas sobre Era Vargas, né? Na primeira a gente faz aí um balanço sobre a crise na República Velha, sobre como o Vargas entrou no poder através da Revolução de 30, como foi dividida nessa Era Vargas, que durou nada mais nada menos do que 15 anos. E agora a gente vai para o segundo momento, né? Falar sobre a Constituição de 1934 e por que chegamos, né, à ditadura Vargas no Estado Novo em 1937. Então, se liga. Então, é importante a gente lembrar, né, que o Vargas ele não estava ali por eleições diretas, né? Embora ele já tivesse ali algum interesse de fazer algumas mudanças, intenções realmente genuínas, né, de transformar o país, ele estava ali sempre no perigo, né? Porque se ele entrou facilmente, digamos assim, né, ele também sairia facilmente. Então bastava isso, né, para poder derrubar todos os planos que ele tinha, né? E um desses desafios, né, inclusive o primeiro grande desafio, a gente pode dizer, né, que sim, foi a Revolução de 32. Mas o que foi essa Revolução de 32, que marca inclusive o fim do governo provisório, tá? Dá um início aí à nova fase da Era Vargas. A gente tem que lembrar, né, que lá a eleição, né, tiraram Washington Luiz, que representava São Paulo, Júlio Prestes não assumiu lá atrás, na eleição de 1929. Então, todas essas consequências da Revolução de 30, é claro, né, que iria voltar agora na Vargas, né? Então tem muita gente que ficou com aquele sentimento de revanchismo, sabe? Assim, eu tenho que me vingar, eu tenho que acabar com este homem que acabou com a nossa brincadeira, né? Então tínhamos ali uns políticos cafeicultores, né, que estavam insatisfeitos com o que o Vargas tinha feito, né? Tinha ali um interesse de voltar ao status quo anterior, né? Voltar para tudo que havia na República Velha. Essas mudanças não estavam agradando uma certa parte, né, da elite paulista. Então tinha esse sentimento retrógrado aí, né? Mas enfim, também havia um descontentamento, né, com o fato de que uma das coisas primeiras que o Vargas vai fazer lá no começo do governo dele, né, é colocar pessoas de confiança dele, né, chamados de interventores, em vários estados do Brasil, né, inclusive o de São Paulo não era paulista. Então isso, como é que vai botar uma pessoa que não é de São Paulo, que não entende o que acontece aqui para governar o nosso estado, né? Isso não dá certo. Logo São Paulo, né, que é a máquina movedora do Brasil, né? Ó o ego, né? E eu vou te dizer uma coisa, é preciso muito ego mesmo para você levantar um motim, uma revolução contra um país inteiro, um governo federal, cara. Precisa ter muita autoestima, né? Então São Paulo realmente estava com a moral alta aí, né? Enfim, havia boa parte, né, dessa insatisfação era movida justamente por essa elite, classe média alta, né? Um bando aí de cafeicultores, né, que estava querendo aí, né, tirar o Vargas, né, porque estava insatisfeito com tudo que houve. Era um tal do revanchismo aí, certo? Mas a Revolução de 32 não foi motivada somente por algo tão banal quanto esse revanchismo, tá? A Revolução de 32 também teve um lado sério, né? Por quê? Porque nós já tínhamos passado 1930, 31, 32 e nada do governo provisório acabar, né? É um governo provisório, era para durar pouco. E aí? Cadê a eleição? Cadê a nova Constituição? Já que o país está mudando tudo, já que é uma nova proposta, um novo governo, cadê a nova Constituição? Então eram perguntas genuínas, né, que realmente faziam sentido, todo sentido naquele momento. Então isso abalou muito as estruturas do governo Vargas. Por quê? Porque São Paulo realmente fez um mutirão, reuniu um exército contra o governo Vargas, né? Queria acabar com esse governo. Conseguiu? Não conseguiu, mas fez aquele movimento, fez aquele barulho, né? Obviamente o Vargas tentou reprimir a situação e tal, conseguiu derrotá-los, né?
mas ficou uma série de questões. A Revolução de 32, ela inclusive vai ser muito importante, né, para o Brasil e também para o governo Vargas, porque essas perguntas realmente sérias vai fazer com que Vargas mude muito as estratégias dele, né, inclusive recalcule a sua rota. Em 9 de julho de 1932, realmente São Paulo declarou guerra ao governo central, declarou guerra ao Getúlio Vargas. Cara, eles mobilizaram 10 mil combatentes e dizem que tinha mais de 100 mil pessoas alistadas como voluntários, entendeu? E aí se criou o movimento Ouro para o Bem de São Paulo, uma maravilha. As pessoas doavam as suas alianças, né? E, cara, surgiu... A Guerra Paulista teve um lado meio ridículo, como todas as guerras em geral tem no mundo, mas teve um lado maravilhoso, o lado estético. Você vê os cartazes. Agora vai entrar aqui uma enxurrada de cartazes, né? Tipo assim, Tio Sam, né? A conclamação, a guerra, um monte de posters, né? E vinhetas e músicas. E o povo de São Paulo se ergueu a favor de um Brasil constitucionalista. Só que daí o Getúlio Vargas pegou 18 mil homens, quase todo o contingente do Exército Nacional, enviou para São Paulo. Os caras tinham 4 aviões, os rebeldes paulistas, mas o Getúlio Vargas também tinha aviões. Bom, a guerra durou 3 meses, morreram 640 combatentes paulistas, morreram mais de 1.000 combatentes do lado do governo, né? E terminou com a rendição de São Paulo em outubro de 1932. No fim, essa Revolução, embora o episódio tenha sido meio brancaleônico, apesar de todas as mortes, 1.600 mortes não é pouco, apesar dos combates terem sido sangrentos e violentos, mas foi uma revolução que acabou tendo consequências positivas para o Brasil. Primeiro, porque os paulistas conseguiram realmente com que o governo central, o governo Getúlio Vargas, desse início a uma Assembleia Constituinte, né, em que em 1933 se reuniu, inclusive a primeira mulher foi eleita, né, a dona Carlota Pereira de Queiroz, e depois tivemos a Constituição de 34, uma Constituição liberal, você já ouviu falar nela várias vezes aqui no Enem. E São Paulo também concluiu que é o seguinte, tinha mudado esse templo agrícola dele, desse só café, né? São Paulo iniciou a sua industrialização também graças ao Vargas. Então, a partir da Revolução de 32, começa o governo constitucional, né? Então, há aí uma preparação para a Constituição de 34, certo? Constituição essa que foi muito importante para nós, né, que foi muito visionária, até o momento não havia leis, né, que pensassem no trabalhador, leis que fossem mais voltadas para o social, né, mostrava esse paternalismo do Getúlio Vargas, né, então muitos dos planos dele estavam lá, tá? Algumas coisas boas, algumas que desagradou ele, né? Muita coisa dessa Constituição, que é considerada uma Constituição bem liberal, né, para os parâmetros da época, lembrando que nós temos muitos partidos totalitários crescendo lá na Europa, né? Então, para a época, é uma Constituição muito visionária, tá? Hoje é natural, a gente sabe, né, que o Executivo, ele não tem todos os poderes. O Legislativo que cria as leis e tem o poder de fiscalizar os governos dos estados, os prefeitos, o presidente. Então, é um poder atrelado ao outro. Isso é natural pra gente, né? Mas naquela época, não, né? Então, foi uma Constituição que organizou a bagunça, né? Que era o Brasil da época da República Velha, certo? E também impôs limites ao governo do Vargas. Inclusive, né, tinha lá que em 1938 haveria eleições. Então a gente tinha agora uma data de saída do Vargas, né? Que inclusive foi eleito indiretamente, tá? Indiretamente porque não foi o povo que escolheu, e sim os deputados ali que estavam participando da Constituinte, né? Que elegeram ele presidente, então ele nunca foi eleito por voto popular, pelo menos nessa época da era Vargas, tá? Então tinha algumas coisas que realmente fazia parte da proposta dele de governo e tinha outras que o desagradava, né? Inclusive essa ideia de sair, meu irmão, não tô gostando muito disso não, hein?
tenho que fazer alguma coisa. Enfim, se a gente fala de governo constitucional, a gente tem que falar sobre o que tinha nessa Constituição de 34, né, para ela ser tão importante assim. Inclusive foi uma nossa terceira Constituição, né? A primeira foi naquela época do Brasil Império, lá em 1824, aquela imposta lá pelo Dom Pedro, você lembra, né? Temos a primeira Constituição Republicana, né, lá de 1891, e agora nós temos essa de 34, que também teve duração curta, tá? Até o período do Estado Novo ela entrou em vigor, depois adeus, tchau, tchau, né? Porque o Vargas vai fazer uma Constituição própria, uma que agrade mais ele, né? Mas enfim, a Constituição de 34 estabelecia o quê? As leis trabalhistas, né? Principalmente CLT, né? Que a gente vai falar aí muito. Quando a gente fala de governo Vargas, uma coisa que a gente tem que lembrar é justamente essas leis trabalhistas criadas durante o governo dele, né? Porque são duas características importantes associadas ao Vargas. A CLT, né, que garantia aí uma série de direitos ao trabalhador, né? Carga horária de 8 horas, direito à licença saúde, licença maternidade, férias, aposentadoria, né? Também o salário mínimo, a carteira de trabalho, né? Agora nós vamos acabar com essa história de nepotismo, né? Que havia muito no governo da República Velha, né? É nessa época que é estabelecido os primeiros concursos, né? Ele quis acabar com essa ideia, né, de que a pessoa só está trabalhando ali porque é amigo do prefeito, porque é parente do governador. Então vamos acabar com isso. As pessoas agora, para quiser trabalhar em cargo público, tem que passar no concurso. Obrigada, Vargas, né? Porque se hoje eu sou concursada, né? Beijos. Enfim, né? Então leis, né, que tentavam melhorar a situação aí do país, né? Estabeleciam mais uma segurança para o trabalhador, tá? Porém, importante, né? Essas leis, né, apesar de hoje a gente, né, até hoje precisar muito dela, graças a Deus ainda tem muitos desses benefícios, né, que começaram a ser estabelecidos naquela época. Foi uma medida que ele tomou, não foi pensando na população, né? Era como uma forma de auto se promover, né? Porque era realmente necessário também que essas mudanças fossem feitas. Então não era porque ele era bonzinho, não, né? Vamos acabar também com essa história de pai de pobre, tá? Era porque realmente era necessário agradar quem podia tirá-lo, né? Então era algo inteligente para se fazer no momento. E também é importante falar, né, que lá no campo, o Brasil basicamente ainda era um país agrário, tá? País rural. Então, essa coisa de lei trabalhista não funcionava no campo, não. Ainda no campo ainda funcionava a ideia do coronelismo, tá? Das oligarquias, que se perdurou aí por muito tempo, tá? Outra coisa importante, né, é o Código Eleitoral, porque aí tentava, né, organizar essas eleições que eram fraudulentas naquela época da República Velha, né, acabar com essa história de morto votando, de semi-analfabetismo, né, votar 2 vezes, aquela coisa do voto do cabresto. Então vamos acabar, vamos agora botar leis que vai estabelecer voto obrigatório, né, até hoje é obrigatório, mas começou naquela época, tá? Secreto, porque vai acabar com essa imposição do coronel, tá? Voto obrigatório, secreto, maior de idade, tá? E ó, não importa se você é homem ou mulher, agora tem direito a votar. Então, o voto feminino vai entrar aqui na Constituição de 1934. Então, mulheres, primeira vez a gente está participando do movimento democrático aqui no Brasil, né? Demorou, mas veio aí, o importante é o que aconteceu, né? Estabelecia também, né, inclusive, o ensino obrigatório, né, estabelecido pelo Estado, que era importante, né, salientar, porque esse negócio de educação no Brasil sempre foi muito bagunçado. E aqui tentava arrumar aqui as coisas. Então, é uma Constituição muito importante, certo? Nesse meio período é importante ressaltar, né, que há 2 movimentos aí, o nascimento de 2 partidos que vai fazer toda a diferença para a continuação, né, desse governo Vargas.
Naquele momento a gente tinha o nascimento dos partidos totalitários, autoritários, violentos, nacionalistas, né, lá na Europa, que era o nazismo e o fascismo. Então essas ideias também vão chegar aqui no Brasil através do Partido Integralista, né? Inclusive o Vargas gostava desse Partido Integralista, mas naquele momento, né, mais democrata do governo dele, ele não podia falar, né? Não deixou na ilegalidade esse partido, não. Inclusive deixou essa galera aí brincar muito tempo aí, fazer o que queria, né? Inclusive, esses integralistas eram uma ideia mais tradicional, né? Deus, pátria, família. Eu sei que você sabe, né, desse slogan, já viu ele em algum lugar. E, ó, não é mera coincidência, tá? Veio dessa época aqui, né? O neonazismo aí, o neofascismo, tá? E também, além disso, né, tínhamos a formação da ANL, tá? Associação Nacional Libertadora, né, que tinha como líder basicamente Luiz Carlos Prestes. Lembra lá do Luiz Carlos Prestes? A gente falou na aula passada, né, que foi lá aquele que liderou a coluna Prestes, né, socialista inclusive, né. Então essa ANL tentava aí trazer ideias mais sociais, inclusive influenciadas, né, pela Revolução Russa, né, por todo aquele movimento que tinha acontecido lá na Rússia no começo do século, né, que vinha estabelecendo aí o socialismo no mundo. Então a gente pensa, né, que as coisas que acontecem lá fora não influenciam o Brasil, mas é como uma pedra jogada no rio, né? As ondas que se formam, né, do cair dessa pedra acaba chegando em algum momento em outras partes desse rio. Então, tudo que acontece lá fora respinga na gente aqui. Então, a ANL com certeza era muito influenciada, né, por essas ideias socialistas que vinham sendo empregadas lá na União Soviética, tá? A ANL era composta por socialistas, comunistas, católicos e liberais. O movimento combatia o governo Vargas e se propunha a defender os interesses ameaçados das classes populares através da luta contra o imperialismo e o latifúndio. Tendo como presidente de honra o líder comunista Luiz Carlos Prestes, a ANL conseguiu rapidamente mais de 100 mil filiados. Como resposta às mobilizações populares, o governo preparou uma série de medidas repressivas, entre elas a Lei de Segurança Nacional. Julho de 1935. A Aliança Nacional Libertadora é colocada na ilegalidade. A partir daí, a proposta do Partido Comunista de derrubar o governo Vargas através de uma insurreição armada começa a ganhar força. A proposta ganha adesão de alguns militares remanescentes do tenentismo. Em novembro de 1935, estoura uma revolta liderada pelos comunistas. A rebelião fica restrita às cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, e é rapidamente vencida. Mesmo assim, deixa graves consequências para o país. O comunismo passa a ser considerado o inimigo número 1 do governo. Milhares de pessoas são presas em todo o país. O Congresso passa a aprovar todas as medidas repressivas solicitadas pelo Executivo. Pouco a pouco, o Legislativo vai recuando e cedendo espaço para o fortalecimento de Vargas. Em setembro de 1936, é criado o Tribunal de Segurança Nacional. Esse tribunal passa a julgar os crimes das pessoas acusadas de envolvimento com o levante comunista. Entre essas pessoas está Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal. Vargas se aproveitou do chamado fantasma do comunismo. Ele fez a coisa parecer maior do que era. Consolidou sua aliança com os militares, com a igreja, com os empresários e com os integralistas. Vargas também interveio nos estados que demonstraram maiores resistências e afastou diversos oficiais legalistas dos cargos de chefia. Então, muita gente naquela época tinha noção errada do socialismo. Até hoje, todo mundo ainda tem uma ideia muito errada do socialismo, né? Ah, socialista come criancinha, né? Precisa das criancinhas para manter a proteína do corpo, né? Então, tudo que era vermelho tinha que ser perseguido. Então, é claro que essas ideias não iam ser aceitas naquele momento. Chegou 37, né? E aí estava se aproximando a eleição que tinha sido estabelecida lá atrás, na Constituição de 1934, né? Então, e aí?
que é que vai acontecer agora, né? Então ele se aproveitou de uma intentona comunista, né, que não foi um movimento assim muito escandaloso, né? As pessoas pensam muito que o socialismo chegou a dominar o Brasil, né? PT, PSOL, PCdoB, né, tomou conta do Brasil, mas a cabeça deles explodem, né, quando eles descobrirem que nem o Lula, né, era tão socialista assim, né, pelo menos agora, né, no governo dele, quando ele foi presidente, né, antes talvez, mas agora, né, durante esse governo dele de 2002 para cá, nem ele era socialista extremo, né, de extrema esquerda, né, então ele tinha umas ideias ali mais conciliadoras, então a cabeça das pessoas explode quando elas souberem disso, né, então nunca o socialismo teve realmente um domínio do poder, uma coisa muito forte, né, porque sempre foi reprimido, diga-se de passagem, né, e aí o que é que acontece? A criação do plano Cohen, né? Mas enfim, entendeu direitinho, Era Vargas? Gostou dessa aula? Dá o seu like, comenta, deixa todas as suas dúvidas e compartilha esse vídeo para outras pessoas, né? Apoia o nosso canal que está crescendo, que está querendo aí se expandir, né? Chegar ao coraçãozinho e às mentes dos brasileiros, dos nossos alunos, tá? Então se inscreve no canal e apoia o nosso trabalho aqui, tá? Até mais, tchau!